Uma mulher grávida aguarda sozinha numa sala de espera de hospital, sem imaginar que sua vida está prestes a virar manchete. A chegada da amante do seu marido transforma o silêncio em tragédia, com uma queda brutal que coloca a vida do bebê em risco. Mas o que parecia um escândalo isolado desencadeia uma guerra de vingança, poder e verdades ocultas que ninguém estava preparado para enfrentar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A manhã de terça-feira chegou a São Paulo, com aquele céu cinzento típico dos dias que parecem não querer começar. Marina Almeida Silva estava sentada na sala de espera do Centro Médico Jardins, um dos hospitais mais exclusivos da Zona Sul paulistana, onde as paredes eram revestidas de mármore italiano e o café servido vinha em xícaras de porcelana. Ela ajeitou a bolsa no colo, sentindo o peso da barriga de 7 meses. O bebê mexia, inquieto, como se também sentisse a tensão que tomava conta dela naqueles últimos tempos. Olhou para o relógio. Rodrigo deveria ter chegado há 20 minutos. A consulta de ultrassom estava marcada para as 9h30 e era importante que ele estivesse lá. Mas Marina já não se surpreendia mais com as ausências do marido. Nos últimos meses, Rodrigo tinha se tornado um fantasma em sua própria casa. Ele saía cedo, voltava tarde, quando voltava. As desculpas eram sempre as mesmas. Reuniões importantes, clientes exigentes, o mercado financeiro não perdoava. Marina conhecia aquele discurso de cor. Tinha ouvido variações dele desde que se casaram, há 4 anos, em uma cerimônia grandiosa na fazenda Vila Rica, em Itatiba, com mais de 300 convidados e uma festa que foi comentada nas colunas sociais durante semanas. Naquela época, Marina acreditava em contos de fadas. Rodrigo era bonito, bem-sucedido, ambicioso. Tinha começado como analista júnior em uma corretora de investimentos e, aos 35 anos, já comandava sua própria gestora de fundos. Era inteligente, articulado, sabia circular entre os poderosos com aquela desenvoltura que impressionava. Marina, filha única de Eduardo Almeida, um dos homens mais ricos do país, tinha sido criada em meio a luxos, mas também com uma educação rígida que valorizava a discrição, a elegância e o dever. Quando conheceu Rodrigo em um evento beneficente da Fundação Almeida, que apoiava projetos de educação para crianças carentes, ela se encantou pela forma como ele falava sobre seus sonhos, sobre construir algo maior, sobre deixar um legado. Mas os sonhos, Marina descobriu com o tempo, nem sempre resistem ao cotidiano. Depois do casamento, Rodrigo mergulhou de cabeça no trabalho. As conversas à mesa de jantar foram ficando mais raras, substituídas por silêncios pesados e refeições solitárias. Marina tentou ocupar seu tempo com trabalhos voluntários, cursos de arte, encontros com amigas, mas nada preenchia o vazio que crescia dentro dela. E então veio a gravidez. Quando descobriu que estava esperando um filho, Marina acreditou que aquilo poderia mudar tudo, que o bebê seria a cola que os manteria unidos, que despertaria em Rodrigo o homem carinhoso que ela conhecera no início. Mas a realidade foi diferente. Rodrigo se afastou ainda mais, como se a responsabilidade de se tornar pai o assustasse. Ou talvez houvesse outra razão para aquele distanciamento. Uma razão que Marina preferia não admitir, mas que rondava seus pensamentos como uma sombra persistente. Os boatos começaram discretamente, como sempre começam esses assuntos em círculos onde todos se conhecem. Uma amiga mencionou ter visto Rodrigo em um restaurante no Itaim, acompanhado de uma mulher deslumbrante. Outra comentou, com aquele tom de quem não quer parecer intrusiva, mas faz questão de plantar a semente da dúvida, que tinha ouvido falar de uma certa aproximação entre o marido de Marina e uma executiva de sua empresa. No início, Marina ignorou. Depois, começou a prestar atenção. E o que viu a machucou profundamente. Yasmin Tavares. Esse era o nome que aparecia cada vez com mais frequência. Marina fez o que qualquer mulher nessa situação faria. Pesquisou
Yasmin era diretora de Relações Institucionais na gestora de Rodrigo. Tinha 32 anos. Era formada em Economia pela Fundação Getúlio Vargas. Tinha feito mestrado na London School of Economics. Era, segundo as redes sociais e matérias de revistas de negócios, uma das executivas mais promissoras do mercado financeiro brasileiro. E era, Marina tinha que admitir, extremamente bonita. Alta, cabelos escuros e lisos, um rosto que misturava traços europeus e indígenas de forma harmoniosa, e aquela postura de quem sabe exatamente o poder que exerce sobre os outros. Marina tentou conversar com Rodrigo. Ele negou tudo, é claro. Disse que Yasmin era apenas uma colega talentosa, que os boatos eram fofocas de gente sem o que fazer, que Marina estava sendo influenciada por amigas invejosas. Mas a negação dele soava falsa, ensaiada, como um discurso de vendas mal decorado. E Marina, mesmo querendo acreditar, sentia no fundo do peito que algo estava errado. O bebê deu um chute forte, trazendo Marina de volta ao presente. Ela passou a mão pela barriga, tentando acalmar o filho que crescia dentro dela. Era um menino. Gabriel. Esse seria o nome dele. Gabriel Silva Almeida. Um nome forte, que carregava a tradição das duas famílias, mas que também representava um novo começo. Pelo menos era nisso que Marina queria acreditar. A porta da sala de espera se abriu e Marina ergueu os olhos, esperando ver Rodrigo. Mas não era ele. Era uma enfermeira de jaleco branco, carregando uma prancheta, que chamou o nome de outro paciente. Marina suspirou. Pegou o celular e mandou mais uma mensagem para o marido. "Cadê você? A consulta é daqui a 10 minutos. A mensagem foi entregue, mas não lida. Típico. Foi então que ela a viu. Yasmin Tavares entrou na sala de espera como se estivesse desfilando em uma passarela. Usava um vestido vermelho justo que realçava cada curva de seu corpo. Sapatos de salto altíssimos que faziam um som ritmado contra o piso de mármore e carregava uma bolsa de grife que provavelmente custava mais do que o salário mensal de muitas pessoas. Seus cabelos estavam perfeitamente arrumados, caindo em ondas suaves sobre os ombros. E ela usava óculos escuros enormes, mesmo estando em um ambiente fechado. O perfume chegou antes dela. Uma fragrância marcante, cara, que se espalhou pela sala como uma declaração de presença. Marina sentiu o coração disparar. O que aquela mulher estava fazendo ali? Seria coincidência? Não podia ser. São Paulo era enorme, havia milhares de clínicas e hospitais. Por que justamente ali? Justamente naquele momento? Yasmin tirou os óculos escuros com um gesto estudado e seus olhos varreram a sala. Quando encontraram os de Marina, pararam. Um sorriso fino se formou em seus lábios. Um sorriso que não tinha nada de amigável. Era o sorriso de quem sabe exatamente o que está fazendo, de quem veio com um propósito. Ela caminhou na direção de Marina com passos calculados, e Marina sentiu uma mistura de medo e raiva subindo pela garganta. "Marina", disse Yasmin. Sua voz era suave, quase melodiosa, mas havia uma frieza por trás dela que não passava despercebida. "Que surpresa encontrar você aqui." Surpresa. A palavra ecoou na mente de Marina como uma piada de mau gosto. Não havia nada de surpresa naquele encontro. Era intencional, planejado. Yasmin tinha ido até ali para alguma coisa, e Marina tinha certeza de que não era nada bom. "Yasmin?", Marina respondeu, mantendo a voz firme, apesar do nervosismo que sentia. Seu instinto maternal a fez colocar as mãos sobre a barriga, como se estivesse protegendo o filho que carregava. "O que você está fazendo aqui?" Yasmin deu de ombros. Gesto casual demais para ser genuíno. "Tenho uma consulta. Sabia que este é um dos melhores hospitais da cidade?" "Claro, você sabe. Afinal, é aqui que as pessoas do seu círculo vêm quando precisam de cuidados médicos, ou quando querem ser vistas. Tem muita gente importante por aqui, não é?" Marina não respondeu. Sabia que Yasmin estava provocando, que queria uma reação, e ela não daria esse gosto a ela. Não ali, não naquele momento. Ela tinha que pensar no bebê, tinha que manter a calma. Mas Yasmin não parecia disposta a deixá-la em paz. "Rodrigo não veio com você?"
Yasmin perguntou, olhando ao redor como se estivesse procurando alguém. Ah, que pena. Ele é tão atencioso comigo, sempre tão presente. Mas imagino que com você seja diferente, não é? Afinal, vocês têm uma relação tão, como eu diria, tradicional. Ele trabalha, você espera. Você espera muito pelo que eu ouvi falar. As palavras eram como facas, cada uma delas cuidadosamente escolhida para machucar. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a chorar. Não na frente daquela mulher. Não daria a ela a satisfação de vê-la quebrada. Yasmin, por favor, Marina disse, sua voz tremendo levemente. Eu não sei o que você quer, mas este não é o momento nem o lugar. Estou grávida. Estou aqui para uma consulta importante. E eu realmente não preciso desse tipo de conversa agora. Yasmin inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse considerando as palavras de Marina. Então deu um passo à frente, aproximando-se ainda mais. Não precisa dessa conversa? Engraçado, porque eu acho que você precisa sim. Precisa saber a verdade. Precisa saber que o homem com quem você é casada não é quem você pensa que ele é. Precisa saber que enquanto você está aqui esperando por ele carregando o filho dele, ele está comigo, ontem à noite, por exemplo. Jantamos juntos em um restaurante delicioso no Jardim Paulistano. Depois fomos para o meu apartamento. Ele ficou até tarde, muito tarde. E sabe o que é mais interessante? Ele não falou de você nem uma vez. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. As palavras de Yasmin eram cruéis, brutais, diretas. Mas havia algo nelas que ressoava como verdade. Marina conhecia os sinais, as chegadas tardias, o cheiro de perfume diferente, as desculpas vagas. Ela tinha fingido não ver, tinha escolhido acreditar nas mentiras porque era mais fácil do que encarar a realidade. Mas agora, com Yasmin ali na sua frente, jogando a verdade em sua cara sem nenhum pudor, não havia mais como fugir. Por quê? Marina perguntou, e sua voz saiu mais como um sussurro. Por que você está fazendo isso? O que você quer de mim? Yasmin sorriu novamente, aquele mesmo sorriso frio e calculado. O que eu quero? Eu quero que você saiba quem realmente importa para Rodrigo. Quero que você entenda que seu casamento é uma farsa, uma fachada para manter as aparências. Você é a esposa, perfeita no papel, a filha do homem mais poderoso do país, a futura mãe de seu herdeiro. Mas eu sou a mulher que ele deseja. Eu sou a mulher que ele escolhe todos os dias. E você? Você é apenas a obrigação. As palavras ecoaram pela sala de espera e Marina percebeu que algumas pessoas ao redor tinham parado o que estavam fazendo e olhavam na direção delas. A situação estava ficando cada vez mais pública, mais humilhante. Marina queria sair dali, queria correr, mas suas pernas pareciam presas ao chão. E Yasmin não tinha terminado. Rodrigo vai deixar. Você, Yasmin, continuou, sua voz agora mais alta, mais confiante. É só uma questão de tempo. Ele só está esperando o bebê nascer para não parecer o vilão da história. Mas depois disso, ele vai embora. E vai vir para mim. Porque eu sou tudo o que você não é. Eu sou independente, bem-sucedida, interessante. Você é apenas uma mulher que vive à sombra do pai, que nunca trabalhou um dia na vida, que não tem identidade própria. Você é descartável, Marina. E quanto mais cedo você aceitar isso, melhor será para todos. Algo dentro de Marina se rompeu. Não era raiva, não era medo. Era uma mistura de tudo isso com uma dor profunda, visceral, que vinha de um lugar que ela nem sabia que existia. Ela se levantou da cadeira com dificuldade, a barriga pesada dificultando seus movimentos. Ficou frente a frente com Yasmin, e pela primeira vez em toda aquela conversa, foi ela quem falou com firmeza. Você não me conhece, Yasmin. Você não sabe nada sobre mim, sobre minha vida, sobre o que eu sinto ou o que eu penso. Você pode ter Rodrigo, pode ficar com ele se é isso que você quer, mas não venha até mim no dia da minha consulta médica, grávida de 7 meses, e tente me diminuir como se eu fosse menos do que você. Porque eu não sou. E se você precisa vir até aqui,
precisa humilhar uma mulher grávida para se sentir poderosa, então é você quem tem um problema, não eu. O rosto de Yasmin se contraiu. Por um breve momento, Marina viu algo ali, uma fissura na armadura de confiança que ela vestia. Mas foi rápido demais. Yasmin recompôs a expressão, e quando falou novamente, sua voz estava carregada de veneno. Você acha que é melhor do que eu? Você acha que seu sobrenome, seu dinheiro, sua família te fazem superior? Pois saiba que Rodrigo não liga para nada disso. Ele não liga para você. E esse bebê? Esse bebê vai crescer sabendo que a mãe dele não foi suficiente para manter o próprio marido. Foi nesse momento que algo aconteceu. Marina não soube dizer exatamente o que foi, se foi um movimento brusco de Yasmin, se foi ela mesma tentando se afastar, mas de repente sentiu um empurrão, um desequilíbrio. E seu corpo, pesado e desajeitado com a gravidez, não conseguiu se segurar. Ela caiu. O impacto não foi forte, mas foi suficiente. Marina sentiu uma dor aguda na barriga, uma pressão intensa que a fez gritar. Pessoas correram em sua direção. Vozes se misturaram, alguém gritou para chamar um médico, alguém perguntou o que tinha acontecido. Marina estava no chão, as mãos sobre a barriga, o medo tomando conta de cada célula de seu corpo. Gabriel, seu filho. Ele estava bem? Por favor, que ele estivesse bem. Yasmin tinha recuado alguns passos, e Marina viu no rosto dela algo que não esperava ver. Medo. Medo genuíno. Como se ela mesma não tivesse acreditado que as coisas chegariam até ali. Mas antes que Marina pudesse dizer qualquer coisa, enfermeiros chegaram com uma maca, e ela foi rapidamente levada para uma sala de emergência. Os minutos que se seguiram foram um borrão de luzes fortes, máquinas apitando, mãos tocando sua barriga, vozes perguntando se ela sentia dor, se o bebê estava mexendo. Marina tentou responder, tentou se concentrar, mas tudo o que conseguia pensar era em Gabriel. Em como ela tinha falhado em protegê-lo, em como tinha deixado tudo aquilo acontecer. E foi ali, deitada naquela maca, cercada por estranhos que tentavam salvá-la e salvar seu filho, que Marina tomou uma decisão. Se Gabriel sobrevivesse, se os dois saíssem daquela situação, ela não seria mais a mulher que espera. Não seria mais a mulher que aceita migalhas de atenção e amor. Ela seria forte, seria ativa, seria a mãe que seu filho precisava. E ninguém, jamais a faria se sentir pequena novamente. Mas naquele momento, tudo o que ela podia fazer era rezar. Rezar e esperar que o destino fosse bondoso com ela e com o filho que carregava. Porque a vida ela estava aprendendo da pior forma possível, podia mudar em um instante. E nem sempre mudava para melhor. Eduardo Almeida estava em uma reunião com investidores japoneses quando seu celular tocou pela 5ª vez consecutiva. Ele nunca atendia ligações durante reuniões. Era uma questão de respeito e de manter a imagem de controle absoluto que construiu ao longo de 4 décadas de carreira. Mas algo naquela insistência o incomodou. Pediu licença, saiu da sala de reuniões no 23º andar do edifício corporativo, na Faria Lima, e atendeu com aquele tom seco que usava quando era interrompido. A voz do outro lado era de Clarice, sua secretária particular há mais de 15 anos. Senhor Almeida, é sobre a Marina. Ela está no hospital, houve um incidente. Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. Em todos os seus 63 anos de vida, poucas coisas tinham conseguido tirar seu equilíbrio emocional. Perder a esposa, Helena, para um problema cardíaco quando Marina tinha apenas 12 anos foi uma dessas coisas. E agora, ouvir que sua única filha, grávida de 7 meses, estava em um hospital por causa de um incidente, era outra. Que tipo de incidente? Eduardo perguntou, sua voz controlada, mas com uma urgência que Clarice reconheceu imediatamente. Ela explicou. O que sabia que era pouco. Algo havia acontecido no hospital durante a consulta de Marina. Uma discussão, uma queda. Os médicos estavam avaliando o estado dela e do bebê. Rodrigo tinha sido avisado, mas ainda não tinha chegado ao hospital. Eduardo desligou o telefone sem dizer mais nada. Voltou à sala de reuniões,
Desculpou-se com os japoneses, delegou o restante da negociação para seu vice-presidente e saiu do prédio em direção ao estacionamento. Seu motorista, Sebastião, percebeu pela expressão que algo grave tinha acontecido e não fez perguntas. Apenas dirigiu em silêncio até o Centro Médico Jardins. Durante o trajeto, Eduardo tentou ligar para Marina. Não atendeu. Tentou ligar para Rodrigo. Também não atendeu. A raiva começou a crescer dentro dele, uma raiva fria e calculada. Eduardo não era homem de explosões emocionais. Ele preferia a estratégia ao ímpeto. Mas quando se tratava de Marina, as regras mudavam. Ela era tudo o que lhe restava de Helena. Era a razão pela qual ele continuava construindo, investindo, lutando. Tudo o que fazia era para deixar um legado para ela e para os netos que viessem. Ao chegar ao hospital, Eduardo foi direto à recepção e, com a autoridade de quem está acostumado a ter todas as portas abertas, exigiu informações sobre Marina. A atendente, nervosa diante da presença imponente daquele homem de terno impecável e olhar penetrante, explicou que Marina estava em observação, que os médicos estavam realizando exames, que ele poderia aguardar na sala de espera da ala de obstetrícia. Eduardo não era homem de aguardar. Caminhou pelos corredores com passos firmes até encontrar o Dr. Mendes, o obstetra particular de Marina, que saía de uma sala com expressão preocupada. "Doutor, como está minha filha?" Eduardo perguntou sem rodeios. O Dr. Mendes, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e óculos de armação dourada, suspirou antes de responder. "Senhor Almeida, Marina está estável. O bebê também. Fizemos todos os exames necessários. Não houve descolamento de placenta, não há sinais de trabalho de parto prematuro. Mas ela sofreu um impacto, teve um susto considerável. Vamos mantê-la em observação por algumas horas, talvez interná-la por 1 ou 2 dias para garantir que tudo está bem. Ela precisa de repouso absoluto e de um ambiente sem estresse. O que aconteceu aqui hoje não pode se repetir." "O que exatamente aconteceu?" Eduardo perguntou, e sua voz tinha aquele tom que fazia até os mais corajosos hesitarem. O doutor olhou ao redor, certificando-se de que estavam relativamente sozinhos no corredor. Houve uma discussão entre Marina e outra mulher. Segundo relatos de testemunhas e das câmeras de segurança, a discussão ficou acalorada. Houve um desequilíbrio e Marina caiu. Não posso dar mais detalhes porque não estava presente, mas a equipe de segurança do hospital está cuidando do caso. A outra mulher envolvida ainda está aqui. Acho que está prestando depoimento." Eduardo não precisou perguntar quem era a outra mulher. Ele sabia. Nos últimos meses tinha feito sua própria investigação discreta sobre a vida de Rodrigo. Contratou investigadores particulares, pediu relatórios detalhados. Sabia sobre Yasmin Tavares, sobre o caso extraconjugal, sobre os encontros em restaurantes caros e apartamentos de luxo. Tinha reunido provas suficientes para destruir a reputação de Rodrigo no mercado se quisesse. Mas não tinha feito nada porque Marina pediu. Ela pediu para que ele não se envolvesse, disse que ia resolver aquilo do jeito dela, que não queria que o pai lutasse suas batalhas. Eduardo respeitou o pedido da filha, mas agora, com Marina hospitalizada por causa daquela mulher, o respeito aos desejos dela tinha um limite. Ele ia agir. E quando Eduardo Almeida agia, cidades inteiras tremiam. "Quero ver minha filha", Eduardo disse ao doutor. "Ela está sedada, senhor Almeida. Seria melhor esperar ela acordar." Eduardo olhou nos olhos do médico com aquela intensidade que não aceitava negativas. "Doutor Mendes, eu agradeço seu trabalho e sua dedicação, mas eu vou ver minha filha agora." O médico assentiu e o levou até o quarto privativo onde Marina descansava. Ela estava deitada na cama, conectada a monitores que mediam seus batimentos cardíacos e os do bebê. Seu rosto estava pálido, cansado, mas ela respirava de forma tranquila. Eduardo puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama, pegando a mão da filha com delicadeza. Ficou ali, em silêncio, observando-a dormir. Foi nesse momento que Rodrigo apareceu. Entrou no quarto com pressa, a gravata torta, os cabelos desalinhados,
o rosto marcado por uma expressão de preocupação que Eduardo não sabia se era genuína ou encenada. Eduardo, como ela está? O que aconteceu? Me ligaram dizendo que houve um acidente, mas ninguém me explicou direito. Eduardo soltou a mão de Marina com cuidado e se levantou. Era mais baixo que Rodrigo, mas sua presença preenchia o ambiente de uma forma que o genro nunca conseguiria. Caminhou até ficar frente a frente com ele, seus olhos fixos nos de Rodrigo, com uma intensidade que fazia o ar parecer mais pesado. Acidente, Eduardo repetiu, e havia um veneno frio naquela palavra. Você chama de acidente quando sua amante confronta minha filha grávida em um hospital e a situação termina com ela caindo no chão? Você chama de acidente o fato de minha filha estar sedada porque o bebê que ela carrega, seu filho, estava em risco por causa de suas escolhas? Rodrigo empalideceu. Ele abriu a boca para falar, mas nada saiu. Eduardo continuou, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade que não precisava de gritos para ser assustadora. Eu sei de tudo, Rodrigo. Sei dos seus encontros com Yasmin Tavares. Sei dos hotéis, dos restaurantes, das viagens que você disse serem a trabalho, mas que eram para estar com ela. Sei que você mentiu para minha filha repetidamente. Sei que você humilhou minha família. E eu respeitei o desejo de Marina de não interferir, porque ela acreditava que poderia lidar com isso sozinha. Mas agora você cruzou uma linha que não tem volta. Rodrigo tentou se recuperar, tentou colocar aquela máscara de executivo confiante, que usava tão bem em reuniões de negócios. Eduardo, eu posso explicar. As coisas não são como você pensa. Yasmin e eu, nós temos uma relação profissional. Ela é uma peça-chave na minha empresa. Sei que há boatos, sei que as pessoas falam, mas não é o que parece. Eduardo deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Rodrigo. Não me insulte com mentiras rasas. Eu tenho fotos, tenho vídeos, tenho registros de ligações, tenho extratos de cartão de crédito mostrando hotéis e presentes caros. Eu tenho tudo, Rodrigo. E se você continuar mentindo, eu vou garantir que tudo isso chegue não apenas à imprensa, mas a cada um dos seus investidores, de seus clientes, de seus parceiros de negócios. Vou destruir sua reputação de uma forma que você nunca mais vai conseguir trabalhar nesta cidade. Rodrigo deu um passo para trás, o medo finalmente transparecendo em seu rosto. Você não pode fazer isso. Você não tem esse direito. Eduardo sorriu, mas não havia nenhuma alegria naquele sorriso. Ah, mas eu posso, e eu vou. A menos que você faça exatamente o que eu disser. O que você quer? Rodrigo perguntou, sua voz tremendo. Eu quero que você desapareça da vida de Marina. Quero que você assine os papéis de divórcio que meus advogados vão preparar. Quero que você reconheça a paternidade do bebê e assuma todas as responsabilidades financeiras, mas sem pedir direitos de guarda. Marina vai criar esse menino sozinha, longe de você e de seus escândalos. E você vai aceitar tudo isso em silêncio, sem contestar, sem criar problemas. Se fizer isso, eu mantenho suas indiscrições em sigilo. Se não fizer, eu garanto que sua carreira acaba amanhã. Rodrigo parecia estar processando as palavras, tentando encontrar uma saída, uma brecha. Mas Eduardo não deixava brechas. Nunca deixava. E se eu me recusar? Rodrigo perguntou, tentando soar corajoso, mas falhando miseravelmente. Então você vai descobrir o que significa ter Eduardo Almeida como inimigo. E acredite, não é algo que você quer experimentar. Antes que Rodrigo pudesse responder, Marina se mexeu na cama, soltando um gemido baixo. Os dois homens imediatamente se voltaram para ela. Marina abriu os olhos lentamente, confusa, tentando entender onde estava. Quando viu o pai e o marido ali, parados um diante do outro com expressões tensas, ela tentou se sentar. Pai? Sua voz saiu rouca, fraca. O que está acontecendo? Eduardo foi até a cama e ajudou Marina a se acomodar melhor nos travesseiros. Você está no hospital, querida. Teve um susto, mas está tudo bem agora. Você e o bebê estão bem. Marina olhou ao redor, as memórias voltando aos poucos. A sala de espera. Yasmin. A discussão. A queda. Seu rosto se contraiu de dor, não física, mas emocional.
Ela levou as mãos à barriga, sentindo o bebê se mexer levemente. Gabriel, ela sussurrou. Ele está bem? Está. O Dr. Mendes garantiu que está tudo bem. Mas você precisa descansar, precisa ficar calma. Marina então olhou para Rodrigo, e o olhar que ela lhe dirigiu não era de amor nem de raiva. Era de decepção profunda, de alguém que finalmente enxergou a verdade e não conseguia mais fingir. Você sabia que ela ia estar lá, não sabia? Marina perguntou, sua voz ganhando força. Você contou para ela onde eu ia estar. Por isso você não veio. Você sabia que ia acontecer algo e não veio me proteger. Rodrigo abriu a boca para negar, mas Marina ergueu a mão, pedindo silêncio. Não minta mais. Por favor, me poupe dessa humilhação adicional. Eu sei que você está com ela, sei há meses. Eu escolhi acreditar que você mudaria, que quando o bebê nascesse tudo seria diferente. Mas eu estava errada. E hoje eu quase perdi nosso filho por causa disso, por causa de você e de suas escolhas. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina, mas ela não fez nenhum esforço para limpá-las. Deixou-as cair livremente, como se cada lágrima levasse embora um pedaço da dor que carregava. Eu quero o divórcio, Marina disse, e as palavras saíram firmes, decididas. Não quero mais viver essa mentira. Não quero mais acordar todos os dias me perguntando onde você está, com quem, se ainda se importa. Acabou, Rodrigo, nosso casamento acabou. Rodrigo olhou de Marina para Eduardo, como se esperasse que o sogro dissesse algo, interferisse de alguma forma. Mas Eduardo permaneceu em silêncio, apenas observando. Esta era a decisão de Marina, e ele ia respeitá-la. Marina, por favor, vamos conversar sobre isso quando você estiver melhor, quando tiver tido tempo para pensar com calma. Rodrigo tentou, mas sua voz soava desesperada, não convincente. Não há nada para pensar, Marina respondeu. Você fez sua escolha, e eu estou fazendo a minha. Agora, por favor, saia. Eu não quero você aqui. Não, quero ver você agora. Rodrigo ficou parado ali por mais alguns segundos, como se ainda esperasse que algo mudasse, que Marina voltasse atrás. Mas quando viu que isso não ia acontecer, ele assentiu lentamente e saiu do quarto sem dizer mais nada. Quando a porta se fechou atrás dele, Marina finalmente desmoronou. Chorou nos braços do pai como não chorava desde que era criança, soltando toda a dor, toda a frustração, toda a raiva que tinha guardado dentro de si nos últimos meses. Eduardo a abraçou, passando a mão pelos cabelos dela, dizendo palavras de conforto que ele mesmo mal conseguia acreditar. Porque a verdade era que ele não sabia como consertar aquilo, não sabia como curar o coração partido de sua filha. O que ele sabia fazer era lutar, era proteger, era garantir que ninguém mais machucasse Marina. E era exatamente isso que ele ia fazer. Yasmin Tavares tinha cometido um erro terrível ao tocar em sua filha, e Eduardo ia garantir que ela pagasse por isso. Não com violência, não com ameaças físicas, mas com algo muito mais devastador, a destruição completa de tudo o que ela tinha construído. Enquanto Marina dormia novamente, Eduardo saiu do quarto e ligou para seu advogado pessoal, Dr. Carvalho, um dos criminalistas mais respeitados do país. Explicou a situação, pediu que ele iniciasse imediatamente os procedimentos legais necessários. Queria Yasmin investigada, queria cada detalhe de sua vida examinado. Queria processos, queria que ela respondesse pelo que tinha feito, e queria que tudo isso acontecesse da forma mais pública possível, para que servisse de exemplo. Depois, ligou para outro contato, este menos convencional. Marcos Vieira, um jornalista investigativo que tinha fontes em todos os lugares e que devia alguns favores a Eduardo. Explicou o que tinha acontecido e pediu para que Marcos investigasse a fundo a vida de Yasmin. Queria saber de onde ela vinha, como tinha chegado onde estava, se havia esqueletos em seu armário. E Eduardo tinha certeza de que havia. Sempre havia. As engrenagens estavam em movimento. A tempestade estava apenas começando. E no centro dela, 3 vidas que nunca mais seriam as mesmas. 2 semanas se passaram desde o incidente no hospital. Marina estava em casa, na cobertura de 300 metros quadrados, no bairro do Jardim Europa, que dividia com Rodrigo,
embora ele não estivesse mais lá. Depois daquela conversa no quarto de hospital, Rodrigo tinha feito as malas e se mudado para um flat na Vila Olímpia. Os advogados de ambos os lados já estavam em contato, discutindo os termos do divórcio. Marina insistiu em manter tudo o mais discreto possível, pelo menos até o bebê nascer. Não queria que Gabriel viesse ao mundo cercado por escândalos e manchetes de jornal. Mas a discrição que Marina desejava não era algo que Eduardo compartilhava. Ele tinha declarado guerra, e guerra era algo que Eduardo Almeida sabia fazer muito bem. A primeira bomba explodiu em uma matéria do jornal O Estado de São Paulo. Marcos Vieira, o jornalista investigativo que Eduardo tinha contatado, publicou uma reportagem extensa sobre conflitos de interesse no mercado financeiro paulista. A matéria não citava Yasmin diretamente no título, mas qualquer pessoa que lesse além da primeira página descobriria que ela era a protagonista da história. Marcos tinha descoberto que Yasmin, enquanto ocupava o cargo de diretora de relações institucionais na gestora de fundos de Rodrigo, tinha usado informações privilegiadas para fazer investimentos pessoais. Havia documentos mostrando que ela tinha aberto contas em corretoras usando o nome de parentes distantes, comprando ações de empresas prestes a fechar contratos com a gestora, vendendo antes de anúncios negativos. Era insider trading, uma prática ilegal que poderia resultar em processos criminais, e proibição permanente de trabalhar no mercado financeiro. A matéria causou um terremoto. A Comissão de Valores Mobiliários abriu uma investigação formal. A gestora de Rodrigo emitiu um comunicado dizendo que estava cooperando plenamente com as autoridades e que tomaria todas as medidas necessárias. Yasmin foi afastada de suas funções imediatamente. Seu rosto, antes presente em eventos sociais e matérias de revistas de negócios, como exemplo de executiva bem-sucedida, agora estava estampado em jornais e sites de notícias associado a fraude e má conduta. Marina leu a matéria, sentada na varanda de sua cobertura, tomando um chá de camomila que a ajudava a relaxar. Parte dela sentiu uma satisfação sombria ao ver Yasmin sendo exposta publicamente, mas outra parte, uma parte menor, mas presente, sentiu algo parecido com pena. Yasmin tinha feito algo terrível, tinha sido cruel e impiedosa, mas agora sua vida estava sendo destruída de forma metódica e implacável, e Marina sabia quem estava por trás disso. Naquela tarde, Eduardo foi visitá-la. Chegou como sempre, trazendo presentes para o neto que ainda não tinha nascido, roupinhas caras de marcas importadas, brinquedos educativos, livros sobre maternidade. Sentou-se ao lado de Marina na varanda e perguntou como ela estava se sentindo. "Estou bem, pai, cansada, mas bem. O Dr. Mendes disse que está tudo progredindo normalmente. Gabriel é forte, está crescendo bem." Eduardo sorriu, aquele sorriso raro que ele reservava apenas para Marina. "Ele vai ser um menino maravilhoso. Com uma mãe como você, não poderia ser diferente." Marina hesitou antes de falar, escolhendo as palavras com cuidado. "Pai, eu li a matéria sobre Yasmin." "Foi você, não foi?" Eduardo não negou. "Não diretamente. Eu apenas coloquei as pessoas certas em contato com as informações certas. O resto foi trabalho dos jornalistas e das autoridades." Marina suspirou. "Eu entendo que você está tentando me proteger, e eu agradeço por isso de verdade, mas me preocupa até onde isso vai. Yasmin fez algo errado, sim. Ela foi cruel comigo, me humilhou, colocou meu filho em risco. Mas isso não justifica destruir completamente a vida dela." Eduardo se virou para a filha, sua expressão endurecendo. "Marina, aquela mulher poderia ter causado a perda do seu filho. Ela agiu de forma deliberada e maliciosa. E descobri que ela não é a pessoa que fingia ser. As irregularidades financeiras são apenas o começo. Há mais coisas que estou investigando. Ela construiu toda a sua carreira baseada em mentiras e manipulação." "Que tipo de coisas?" Marina perguntou, não certa se queria realmente saber a resposta. Eduardo hesitou, o que era raro para ele. Então decidiu ser honesto com a filha. "Contratei investigadores para descobrir de onde Yasmin vem, qual é a história dela. E o que encontramos foi revelador.
Yasmin Tavares não nasceu com esse nome. Ela se chamava Yasmin Pereira da Silva. Cresceu na periferia de Diadema, em uma família desestruturada. O pai a abandonou quando ela tinha 6 anos. A mãe tinha problemas com dependência química. Yasmin passou parte da infância em abrigos do Estado. Conseguiu estudar graças a bolsas e programas sociais, teve uma inteligência excepcional que lhe permitiu entrar na FGV. Lá, começou a construir uma nova identidade. Mudou o nome, inventou uma história familiar mais palatável, apagou seu passado. Tudo o que ela se tornou foi baseado em uma mentira cuidadosamente construída. Marina ouviu em silêncio, processando aquelas informações. Era estranho pensar em Yasmin, sempre tão confiante e polida, como uma menina pobre de Diadema lutando para sobreviver. Mas, de alguma forma, aquilo fazia sentido. A dureza de Yasmin, sua necessidade de controle, sua obsessão por status e reconhecimento, tudo isso poderia ser explicado por um passado traumático. Então ela não teve uma vida fácil, Marina disse, sua voz suave. Isso não justifica o que ela fez, mas ajuda a entender. Ela construiu essa fachada de perfeição porque era a única forma que conhecia de escapar de onde veio. E quando viu que Rodrigo, um homem rico e bem-sucedido, estava interessado nela, viu uma oportunidade de solidificar essa nova identidade. Eduardo assentiu, reconhecendo a inteligência emocional da filha. Exatamente. Mas o problema é que ela não apenas construiu uma mentira, ela destruiu outras pessoas no processo. Há outras vítimas de Yasmin além de você. Descobrimos que ela já esteve envolvida em outros escândalos em empresas anteriores. Sempre conseguiu sair ilesa porque era esperta o suficiente para não deixar rastros, ou porque tinha alguém poderoso a protegendo. Desta vez não tem proteção. Desta vez vai responder pelos seus atos. Marina olhou para o pai, vendo a determinação em seus olhos. Ela conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar que ele tinha quando fechava um negócio importante, quando adquiria uma empresa, quando destruía um concorrente. Era o olhar de alguém que nunca perde. Só me prometa uma coisa, pai, Marina disse, colocando a mão sobre a dele. Prometa que isso vai ser feito da forma certa. Pela lei, pela justiça, não por vingança. Eu não quero que você se torne alguém que não é por minha causa. Eduardo apertou a mão da filha. Eu prometo. Tudo o que estou fazendo é legal. Estou apenas garantindo que a verdade venha à tona. O resto é com o sistema de justiça. Naquela noite, depois que Eduardo foi embora, Marina ficou pensando sobre tudo o que tinha acontecido. Pensou sobre Rodrigo, sobre o casamento que tinha acabado, sobre como tinha sido ingênua ao acreditar que o amor seria suficiente. Pensou sobre Yasmin, sobre a mulher que tinha construído uma vida inteira baseada em mentiras, porque a verdade era dolorosa demais. E pensou sobre si mesma, sobre quem ela era e quem queria se tornar. Marina tinha vivido toda a sua vida de forma passiva. Tinha seguido o roteiro que a sociedade e sua criação esperavam dela. Estudou em colégios de elite, fez faculdade de letras na USP, porque parecia algo apropriado para uma moça de sua posição. Casou-se com um homem adequado, preparou-se para ser mãe. Nunca tinha trabalhado porque não precisava. Nunca tinha lutado por algo porque tudo sempre foi dado a ela. Mas agora, pela primeira vez, ela tinha que fazer escolhas. Tinha que decidir que tipo de mãe queria ser, que tipo de mulher queria ser. Foi então que tomou uma decisão. Pegou o telefone e ligou para uma amiga de faculdade, Beatriz, que trabalhava em uma ONG que apoiava gestantes em situação de vulnerabilidade. Elas tinham se afastado nos últimos anos, as vidas seguindo caminhos diferentes, mas Marina sentiu que era hora de reconectar. Beatriz atendeu surpresa e feliz. As duas conversaram por mais de 1 hora, atualizando as vidas uma da outra. Marina contou sobre a gravidez, sobre o divórcio iminente, sobre como estava se sentindo perdida. Beatriz, sempre prática e acolhedora, sugeriu que Marina visitasse a ONG, conhecesse o trabalho que faziam. Quem sabe até se envolvesse como voluntária quando o bebê nascesse. Adoraria isso, Marina disse, e percebeu que era verdade. Pela primeira vez em muito tempo,
sentiu entusiasmo por algo além de sua própria vida. Enquanto Marina começava a encontrar um propósito, Yasmin estava vivendo seu pior pesadelo. Afastada do emprego, sob investigação da CVM, com sua reputação destruída, ela se viu completamente sozinha. As pessoas que ela achava que eram amigas desapareceram. Os convites para eventos pararam de chegar. Seu telefone, antes sempre tocando com propostas de negócios e convites sociais, estava silencioso. Rodrigo, é claro, também se afastou. Quando o escândalo estourou, ele emitiu um comunicado dizendo que tinha sido enganado por Yasmin, que não tinha conhecimento de suas atividades ilegais, que estava cooperando com as investigações. Foi uma traição pública e brutal. Yasmin tentou contatá-lo, mandou dezenas de mensagens, ligou inúmeras vezes. Ele bloqueou seu número. Foi em uma terça-feira à noite, 3 semanas após o incidente no hospital, que Yasmin finalmente decidiu agir. Ela não podia simplesmente aceitar aquele destino, não depois de tudo o que tinha lutado para construir. Tinha que haver uma forma de reverter a situação, de recuperar o que tinha perdido. Yasmin foi até um pequeno apartamento em Pinheiros que mantinha em segredo, um lugar onde guardava documentos importantes e alguns pertences pessoais que não queria que ninguém soubesse que existiam. Entre esses documentos, havia um envelope marrom com informações sobre Rodrigo, coisas que ela tinha descoberto durante o tempo em que trabalharam juntos, irregularidades que ele tinha cometido, contratos duvidosos, pagamentos não declarados. Yasmin tinha guardado aquilo como seguro, caso um dia precisasse de proteção. E agora, parecia que esse dia tinha chegado. Ela ligou para Rodrigo de um número novo que ele não tinha bloqueado. Quando ele atendeu, sua voz era fria e irritada. — O que você quer, Yasmin? Quero conversar. Pessoalmente, amanhã no café do Hotel Unique, às 3 da tarde. Se você não aparecer, vou levar certos documentos que tenho para a Receita Federal e para a CVM. Documentos que mostram que você não é tão inocente quanto finge ser. Houve um silêncio do outro lado da linha. Então Rodrigo disse, sua voz tensa: — Estarei lá. No dia seguinte, Yasmin chegou ao hotel com 15 minutos de antecedência. Escolheu uma mesa discreta no canto do café, onde poderiam conversar sem serem muito notados. Quando Rodrigo chegou, ele parecia cansado, mais velho do que suas 37 anos. Sentou-se sem cumprimentá-la. — Você está me chantageando? Ele perguntou direto ao ponto. Yasmin sorriu tristemente. — Chantagem é uma palavra forte. Eu prefiro chamar de negociação. Você me jogou aos lobos, Rodrigo. Assumiu toda a culpa publicamente. Me fez de bode expiatório para salvar sua própria pele. Mas nós dois sabemos que você sabia de tudo. Você até me encorajou em alguns dos investimentos. Você era meu cúmplice, não minha vítima. Rodrigo olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Mesmo que isso fosse verdade, e não estou dizendo que é, você não tem como provar. Yasmin tirou uma pasta da bolsa e colocou sobre a mesa. Tenho sim. E-mails, gravações de conversas, transações bancárias, tudo aqui. Se essas informações chegarem às autoridades, você vai ser indiciado junto comigo. Sua carreira vai acabar. Sua reputação vai ser destruída. E você pode até ir preso. O rosto de Rodrigo ficou pálido. O que você quer? Quero que você admita publicamente que eu não agi sozinha. Quero que você assuma sua parte de responsabilidade. E quero uma compensação financeira que me permita recomeçar a vida em outro lugar. 2 milhões de reais. É menos do que você gasta em um ano. Para mim significa a diferença entre sobreviver e afundar completamente. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento, processando a situação. Finalmente disse: se eu fizer isso, se eu admitir meu envolvimento, perco tudo. Yasmin se inclinou para a frente. Você já perdeu Marina. Você já perdeu a confiança do sogro. Sua reputação já está abalada. A diferença é que se você cooperar comigo, pelo menos mantém sua liberdade. Caso contrário, garanto que vamos afundar juntos. Rodrigo olhou para a pasta sobre a mesa, então para Yasmin. Via nela não mais a mulher sedutora e confiante que conhecera, mas alguém desesperado,
alguém lutando para sobreviver, e reconheceu nela um reflexo de si mesmo. Vou pensar, ele disse finalmente, levantando-se. Você tem 48 horas, Yasmin respondeu. Depois disso, vou tomar minhas próprias decisões. Rodrigo saiu do café sem olhar para trás. Yasmin ficou ali sentada por mais alguns minutos, olhando pela janela para a cidade que um dia tinha sido sua conquista, e agora parecia um campo de batalha onde ela estava perdendo. Enquanto isso, em uma sala de reuniões no escritório de Eduardo Almeida, uma reunião importante estava acontecendo. Presentes estavam o próprio Eduardo, seu advogado Dr. Carvalho, 2 investigadores particulares e Marcos Vieira, o jornalista. Sobre a mesa havia mais documentos, mais provas, mais revelações sobre Yasmin e também sobre Rodrigo. Temos material suficiente para processos criminais contra os 2, Dr. Carvalho disse, ajeitando os óculos enquanto revia os papéis. Yasmin pelos crimes financeiros, Rodrigo por cumplicidade e por sonegação fiscal. Se apresentarmos tudo isso às autoridades competentes, ambos podem enfrentar anos de processos judiciais. Eduardo balançou a cabeça. Eu não quero apenas processos. Quero que eles paguem pelo que fizeram com Marina. Quero que sintam uma fração da dor que causaram. Marcos Vieira, que estava quieto até então, falou. Eduardo, você já conseguiu muito. Yasmin está profissionalmente destruída, Rodrigo está isolado, Marina está segura e vai ter o bebê em breve. Talvez seja hora de deixar a justiça seguir seu curso sem mais interferências. Eduardo olhou para o jornalista com aquela intensidade que fazia as pessoas se encolherem. Você está me dizendo para parar? Estou dizendo para pensar em Marina. Ela vai ser mãe em poucas semanas. Será que ela quer que o filho cresça no meio de uma guerra judicial sem fim? Será que ela quer que toda vez que alguém procurar o nome dela no Google, encontre escândalos e processos? As palavras de Marcos ressoaram em Eduardo. Ele odiava admitir, mas o jornalista tinha razão. Marina tinha pedido para que as coisas fossem feitas da forma certa, pela justiça, não por vingança. E Eduardo tinha prometido isso a ela, talvez fosse hora de honrar essa promessa. Está bem, Eduardo disse finalmente. Vamos entregar todo o material que temos para as autoridades competentes e deixar que façam seu trabalho. Mas quero acompanhar de perto. E se em algum momento Rodrigo ou Yasmin tentarem ameaçar ou prejudicar Marina de qualquer forma, todas as cartas voltam a estar na mesa. Os homens assentiram em silêncio, reconhecendo que aquela era a decisão mais sensata. A reunião terminou pouco depois, e cada um seguiu seu caminho com suas responsabilidades. Eduardo ficou sozinho em seu escritório por alguns minutos, olhando pela janela para a cidade de São Paulo que se estendia até onde a vista alcançava. Tinha construído seu império naquela cidade, tinha vencido batalhas que pareciam impossíveis, tinha transformado uma pequena corretora herdada do pai em um dos maiores conglomerados financeiros do país. Mas nada disso importava tanto quanto a felicidade de Marina. Ela era seu único herdeiro verdadeiro, não no sentido material, mas no sentido de que era a única coisa em sua vida que realmente tinha valor. Pegou o telefone e ligou para Marina. Quando ela atendeu, sua voz soava animada, algo que Eduardo não ouvia há semanas. Pai, você não vai acreditar. Visitei hoje a Change que te contei. Aqui a Beatriz trabalha. É um lugar incrível. Eles ajudam gestantes em situação de risco, oferecem acompanhamento médico gratuito, fazem oficinas de preparação para a maternidade, dão apoio psicológico. E sabe o que mais? Eles têm um projeto de arrecadação de doações e eu tive uma ideia. Que tal se eu organizasse um evento beneficente? Poderia usar os contatos da família, chamar empresários, fazer um leilão. Seria uma forma de ajudar tantas mulheres que passam pela mesma situação que eu, mas sem os recursos que eu tenho. Eduardo sentiu o peito apertar de emoção. Aquela era a Marina que ele conhecia. A menina generosa que tinha crescido vendo o pai fazer trabalhos sociais através da Fundação Almeida e que sempre quis fazer sua parte. O casamento com Rodrigo tinha apagado um pouco daquela luz, mas agora ela estava voltando. Acho uma ideia maravilhosa, querida. Conte comigo para o que precisar.
Posso ajudar com os contatos, com a organização, com qualquer coisa. Obrigada, pai. Isso significa muito para mim. Sinto que finalmente encontrei algo que me faz sentir útil, sabe? Não quero mais ser apenas a filha de Eduardo Almeida ou a ex-esposa de Rodrigo Silva. Quero ser a Marina que faz diferença na vida das pessoas. Depois de desligar, Eduardo sorriu. Pela primeira vez em semanas, sentiu que talvez tudo estivesse indo para o lugar certo. Marina estava encontrando seu caminho, Gabriel nasceria em breve em um ambiente mais saudável. E a justiça seguiria seu curso com Yasmin e Rodrigo. Não era vingança, era consequência. E havia uma diferença importante entre as duas coisas. Naquela mesma noite, em seu apartamento vazio em Pinheiros, Yasmin tomou uma decisão. Olhou para a pasta com os documentos comprometedores sobre Rodrigo e percebeu que usá-los não resolveria nada. Talvez destruísse Rodrigo, mas não a salvaria. Na verdade, só a afundaria mais porque provaria que ela era capaz de qualquer coisa quando acuada. E Yasmin estava cansada de lutar, cansada de fingir, cansada de carregar o peso de uma vida construída sobre mentiras. Pegou a pasta, caminhou até a cozinha, acendeu o fogão e queimou tudo. Viu os papéis virarem cinzas, levando consigo as últimas cartas que tinha para jogar. Quando terminou, sentiu algo estranho. Não era alívio, não era paz. Era apenas um vazio imenso onde antes havia ambição e raiva. Pela primeira vez em anos, Yasmin pensou na menina que tinha sido. Yasmin Pereira da Silva, a menina que dormia em abrigos, que estudava à luz de velas quando faltava energia, que sonhava com uma vida diferente. Quando tinha conseguido entrar na FGV, quando tinha mudado seu nome, quando tinha começado a construir essa nova identidade, ela acreditou que estava se tornando alguém melhor. Mas agora percebia que apenas tinha se tornado alguém diferente. Não melhor. Apenas diferente. E talvez, naquele processo, tivesse perdido partes de si que valiam a pena manter. Yasmin decidiu que era hora de parar de fugir. Ia cooperar completamente com as investigações. Ia admitir suas culpas. Ia aceitar as consequências. E depois, se ainda houvesse alguma chance de reconstruir sua vida, ela faria isso de forma honesta. Não mais mentiras, não mais máscaras. Apenas a verdade, por mais dolorosa que fosse. 6 semanas depois do incidente no hospital, na primeira semana de dezembro, Marina acordou às 5 da manhã com uma dor aguda na região lombar. Levou alguns segundos para perceber o que estava acontecendo. As contrações. Gabriel estava a caminho. Com calma ligou para o pai, para o Dr. Mendes e para Beatriz, que tinha se oferecido para acompanhá-la no parto. Não, ligou para Rodrigo. Os papéis do divórcio ainda estavam sendo finalizados, mas eles mal conversavam. Rodrigo tinha tentando se reaproximar algumas vezes, mandando mensagens perguntando sobre a gravidez, oferecendo ajuda. Marina respondia apenas o essencial, mantendo uma distância educada, mas firme. Ela tinha decidido que Gabriel conheceria o pai, mas que seu tempo como casal tinha acabado definitivamente. O parto foi longo e cansativo, mas sem complicações. Às 2 da tarde daquele sábado ensolarado, Gabriel Silva Almeida nasceu. 3,4 kg, 50 centímetros, pulmões fortes que anunciaram sua chegada ao mundo com um choro vigoroso. Quando a enfermeira colocou o bebê nos braços de Marina, ela sentiu algo que nunca tinha experimentado antes. Um amor tão intenso, tão absoluto, que tudo o mais pareceu insignificante. Todas as dores, todas as decepções, todos os medos se dissolveram naquele momento. Gabriel era perfeito, e ele era dela. Eduardo entrou no quarto do hospital meia hora depois, e quando viu o neto pela primeira vez, o homem que tinha enfrentado presidentes, que tinha negociado com bilionários do mundo inteiro, que nunca demonstrava fraqueza, chorou. Pegou Gabriel com cuidado, como se estivesse segurando o tesouro mais precioso do universo, e olhou nos olhos do neto com uma ternura que Marina raramente via nele. Bem-vindo ao mundo, pequeno Gabriel. Você não imagina o quanto foi esperado. Marina avisou Rodrigo sobre o nascimento através de uma mensagem simples. Gabriel nasceu às 2 da tarde, 3,4 kg.
Está tudo bem com ele e comigo. Quando estiver pronto para conhecê-lo, me avise. Rodrigo respondeu quase imediatamente dizendo que queria vir naquele mesmo dia. Marina concordou, mas pediu que ele viesse após o horário de visitas, quando não haveria mais ninguém por perto. Quando Rodrigo entrou no quarto às 8 da noite, Marina notou como ele parecia diferente. Mais magro, com olheiras pronunciadas, os cabelos ligeiramente despenteados. Ele olhou para o berço onde Gabriel dormia e ficou parado na porta, como se não soubesse se podia se aproximar. Pode vir, Marina disse suavemente. Ele é seu filho também. Rodrigo caminhou devagar até o berço e olhou para Gabriel. Seu rosto se transformou, passando por uma sequência de emoções que Marina conseguiu identificar. Admiração, medo, culpa, amor. Ele estendeu a mão e tocou delicadamente os dedinhos do bebê, que se fecharam em torno de seu dedo, em um reflexo instintivo. Ele é perfeito, Rodrigo sussurrou. Sua voz embargada. É, Marina concordou. Ele é. Marina, Rodrigo começou, mas ela o interrompeu. Não agora. Hoje é sobre ele, não sobre nós, não sobre o que aconteceu, apenas sobre Gabriel. Você pode conhecer seu filho, pode estar presente na vida dele. Mas eu e você? Isso acabou, Rodrigo, e você sabe disso. Rodrigo assentiu lentamente, limpando uma lágrima que escorreu por seu rosto. Eu sei, e eu lamento. Lamento por tudo, por ter sido um covarde, por ter escolhido o caminho errado, por não ter estado ao seu lado quando você mais precisava. Eu não espero perdão. Só quero que você saiba que eu me arrependo profundamente. Marina olhou para ele e pela primeira vez em meses não sentiu raiva. Apenas uma tristeza tranquila pela oportunidade perdida, pelo que poderia ter sido, mas nunca seria. Rodrigo, você vai ser pai do Gabriel. Isso é uma responsabilidade grande. Quero que você esteja presente, mas de forma saudável. Gabriel vai precisar de um pai que seja exemplo, que seja honesto, que seja forte. Se você conseguir ser esse homem, ótimo. Se não conseguir, então é melhor manter distância do que causar mais dor no futuro. Vou tentar, Rodrigo disse. Vou tentar ser melhor. Por ele. E se você me permitir, por você também. Marina não respondeu. Apenas olhou para Gabriel dormindo tranquilamente, alheio a toda a complexidade dos adultos ao seu redor. Rodrigo ficou mais alguns minutos, depois se despediu e saiu. Quando a porta se fechou, Marina suspirou profundamente. Aquele capítulo finalmente estava encerrado. Agora começava um novo, e ela estava determinada a escrevê-lo de forma diferente. Os meses seguintes foram intensos para Marina. Adaptar-se à maternidade, aprender a lidar com as noites sem dormir, com as dúvidas constantes, com o medo de não estar fazendo tudo certo. Mas também foram meses de descobertas maravilhosas. O primeiro sorriso de Gabriel, a forma como ele agarrava seu dedo, como seus olhos se iluminavam quando a via. Marina descobriu uma força dentro de si que não sabia que existia. Ela voltou a trabalhar com a ONG de Beatriz, agora como coordenadora de um novo projeto que ela mesma tinha idealizado. Era um programa de mentoria, onde mulheres que tinham passado por gestações difíceis ofereciam apoio emocional e prático para outras gestantes em situações semelhantes. Marina usou sua própria experiência, transformando sua dor em propósito. E funcionou. Em poucos meses, o programa estava ajudando dezenas de mulheres. Eduardo observava a transformação da filha com orgulho. Marina não era mais a moça passiva que aceitava tudo sem questionar. Ela tinha encontrado sua voz, sua força, seu lugar no mundo. E estava criando Gabriel para ser um menino que entendia não apenas privilégio, mas também responsabilidade social. Quanto a Rodrigo, ele tentava cumprir sua promessa de ser um pai presente. Visitava Gabriel 2 vezes por semana. Passava finais de semana com ele conforme a criança foi crescendo. Ele e Marina mantinham uma relação cordial, focada exclusivamente no bem-estar do filho. O divórcio foi finalizado sem grandes dramas, com um acordo justo sobre pensão e direitos de visita. Rodrigo teve que vender sua gestora depois que as investigações revelaram mais irregularidades.
Seu nome ficou manchado no mercado financeiro paulistano, mas ele conseguiu recomeçar em outra área, trabalhando em consultoria estratégica. Não tinha mais o brilho de antes, mas também não estava destruído. Apenas diferente, mais humilde, talvez até mais humano. Yasmin Tavares desapareceu de São Paulo. Após cooperar com todas as investigações, ela enfrentou um processo administrativo que a proibiu de trabalhar no mercado financeiro por 5 anos. Ela aceitou a punição sem recorrer. Vendeu seu apartamento, suas roupas de grife, tudo o que tinha acumulado ao longo dos anos. Com o dinheiro, pagou algumas dívidas e depois simplesmente saiu da cidade. Alguns dizem que ela voltou para Diadema, para perto das origens que tinha tentado apagar. Outros dizem que foi para o interior, para uma cidade pequena onde ninguém a conhecia. Marina nunca tentou descobrir. Yasmin era um fantasma do passado que ela preferia deixar lá. Foi em uma tarde de sábado, quando Gabriel completava 1 ano e meio, que Marina organizou o evento beneficente que tinha planejado. Foi na Fazenda Vila, Rica, o mesmo lugar onde ela e Rodrigo tinham se casado. Mas desta vez o evento tinha um propósito completamente diferente. Era um leilão beneficente para arrecadar fundos para a ONG. Marina convidou toda a elite paulistana, empresários, artistas, políticos. E quase todos compareceram, não apenas pela causa, mas porque Marina tinha se tornado uma figura respeitada. Ela não era mais apenas a filha de Eduardo Almeida. Era Marina Silva Almeida, a mulher que tinha transformado tragédia em propósito, que estava fazendo diferença real na vida de centenas de mulheres. O evento foi um sucesso absoluto. Foram arrecadados mais de 2 milhões de reais em uma única noite. A imprensa cobriu extensivamente, não focando em escândalo ou drama, mas na causa e no trabalho social que estava sendo feito. Marina deu entrevistas, falou com paixão sobre a importância de apoiar gestantes vulneráveis, sobre como a maternidade a tinha transformado. E quando os jornalistas inevitavelmente perguntavam sobre o passado, sobre o divórcio, sobre os escândalos, ela respondia com elegância e firmeza que aquilo era parte de uma história que já tinha sido contada e que agora ela estava focada em construir o futuro. Naquela noite, depois que todos foram embora, Marina ficou sozinha na varanda da sede da fazenda, olhando as estrelas. Gabriel dormia tranquilamente no quarto ao lado, vigiado por uma babá. Eduardo tinha voltado para São Paulo, mas não sem antes abraçar a filha e dizer o quanto estava orgulhoso dela. Marina pensou em tudo o que tinha acontecido nos últimos 2 anos, o casamento que tinha acabado, o incidente no hospital que quase custou a vida de Gabriel, a guerra judicial, as revelações, as dores e as superações, e percebeu que, de certa forma estranha e dolorosa, tudo aquilo tinha sido necessário. Tinha sido o fogo que moldou a mulher que ela tinha se tornado. Ela não era mais a Marina que acreditava em contos de fadas, mas também não era amarga ou descrente. Era apenas mais real. Entendia que a vida não seguia roteiros, que as pessoas eram complexas, que o amor podia acabar, mas que novos amores podiam surgir. E que a maior história de amor de sua vida, pelo menos por enquanto, era com seu filho. Foi então que ela sentiu uma presença ao seu lado. Virou-se e viu Daniel Moreira, um médico que trabalhava como voluntário na ONG. Eles tinham se aproximado nos últimos meses, primeiro profissionalmente, depois como amigos. Daniel era gentil, inteligente, tinha um senso de humor que fazia Marina rir de verdade. Era divorciado, tinha uma filha de 5 anos, entendia as complexidades de recomeçar. "Vim verificar se você estava bem", Daniel disse com um sorriso. "Foi uma noite incrível. Você deveria estar orgulhosa." "Estou", Marina respondeu, "mas também estou cansada. É muito trabalho transformar dor em algo produtivo." Daniel ficou em silêncio por um momento, depois disse: "Mas vale a pena, você está fazendo diferença real. Semana passada, uma das mulheres do programa me disse que você salvou a vida dela. Não literalmente, mas emocionalmente. Ela estava prestes a desistir de tudo e aí você apareceu, contou sua história, mostrou que era possível superar." "Isso é poderoso, Marina." Marina sentiu os olhos marejarem. Eram lágrimas boas,
de gratidão, de reconhecimento. Obrigada por dizer isso. Às vezes eu duvido se estou fazendo a coisa certa, se estou sendo boa mãe, boa filha, boa líder deste projeto. É tudo tão novo. Daniel deu um passo mais perto. Você é tudo isso e mais. E sabe o que mais? Você é corajosa. Depois de tudo o que passou, podia ter se fechado. Podia ter se tornado amarga. Mas escolheu crescer, escolheu ajudar, escolheu viver. Isso é admirável. Marina olhou nos olhos dele e viu algo ali que a fez sorrir. Era possibilidade. Não promessa, não garantia. Apenas possibilidade. E talvez, por enquanto, fosse suficiente. Os próximos meses trouxeram mais mudanças. Marina e Daniel começaram a se encontrar com mais frequência. Jantares tranquilos, passeios no parque com as crianças, conversas longas sobre sonhos e medos. Não era um romance de conto de fadas. Era real, imperfeito, mas genuíno. E Marina gostava disso. Gostava de não estar com pressa, de deixar as coisas fluírem naturalmente. Gabriel crescia rápido, um menino curioso e alegre que amava livros e brincadeiras ao ar livre. Rodrigo continuava presente, e Marina reconhecia que, apesar de tudo, ele estava tentando ser um bom pai. Ela tinha chegado a um lugar de paz em relação ao ex-marido. Não eram amigos, provavelmente nunca seriam, mas tinham respeito mútuo e um objetivo em comum: o bem-estar de Gabriel. Eduardo, por sua vez, tinha se tornado um avô completamente apaixonado. Passava tardes inteiras com Gabriel, levava o neto para conhecer a sede da empresa. Contava histórias de quando Marina era pequena. Estava aos 65 anos, aprendendo que o sucesso não se media apenas em cifras e conquistas empresariais, mas em momentos simples como ver o sorriso do neto. Foi em um dia comum de setembro, quase 2 anos após o incidente no hospital, que Marina recebeu uma carta. Não tinha remetente, apenas seu nome escrito à mão em uma caligrafia delicada. Abriu com curiosidade e encontrou uma única folha de papel. Marina, começava a carta. Eu sei que não tenho o direito de escrever para você. Sei que causei uma dor imensa e que nada do que eu diga vai mudar isso. Mas sinto que preciso tentar dizer algumas coisas. Primeiro, peço desculpas, de verdade, do fundo do coração. O que fiz foi indesculpável. Deixei que minhas inseguranças, meu passado, minha necessidade de validação me transformassem em alguém cruel. Você não merecia aquilo. Ninguém merece. Segundo, quero que saiba que estou tentando mudar. Voltei para a faculdade. Estou fazendo terapia. Estou aprendendo a lidar com meus demônios de forma saudável. Não estou pedindo perdão, porque sei que algumas coisas são imperdoáveis. Só queria que soubesse que reconheço meus erros e que estou trabalhando para ser uma pessoa melhor. Espero que você e seu filho estejam bem. Espero que tenham encontrado paz e felicidade. Yasmin. Marina leu a carta 2 vezes. Sua primeira reação foi raiva. Como Yasmin ousava entrar em contato depois de tudo? Mas depois, a raiva deu lugar a algo mais complexo. Não era perdão, não ainda. Talvez nunca fosse. Mas era um reconhecimento de que pessoas podiam mudar, que arrependimento genuíno existia, que todos carregavam feridas que nem sempre sabiam como lidar. Marina guardou a carta em uma gaveta. Não responderia, pelo menos não agora. Talvez um dia, quando o tempo tivesse curado mais camadas da ferida, ela pudesse pensar naquilo com mais clareza. Mas, por enquanto, estava focada em seu presente e em seu futuro. Aquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Marina ficou na sala de sua casa nova. Ela tinha se mudado da cobertura que dividia com Rodrigo para um sobrado aconchegante no Jardim Europa, com um quintal grande onde Gabriel podia brincar. A casa era menor, mais simples, mas era dela. Tinha escolhido cada móvel, cada cor das paredes, cada detalhe. Era um reflexo de quem ela tinha se tornado. Olhou para as fotos nas paredes. Gabriel rindo, Eduardo segurando o neto, ela e Beatriz no primeiro dia da ONG, um retrato dela mesma que Daniel tinha tirado em um passeio no parque. Era uma vida diferente da que tinha imaginado. Não tinha o casamento perfeito, não tinha a história de conto de fadas,
mas tinha algo melhor. Tinha autenticidade, tinha propósito, tinha amor verdadeiro, o tipo que não depende de outra pessoa para existir, mas que nasce de dentro. Marina sorriu para si mesma. A mulher que tinha caído no chão frio de um hospital 2 anos atrás não existe mais. Daquela queda tinha nascido alguém mais forte, mais sábia, mais inteira. E essa mulher estava apenas começando a descobrir tudo o que era capaz de fazer. Lá fora, a cidade de São Paulo continuava sua agitação interminável. Milhões de histórias acontecendo simultaneamente, algumas trágicas, outras esperançosas. Muitas, uma mistura confusa das duas. E entre todas essas histórias, a de Marina era apenas uma. Mas era dela. E pela primeira vez em muito tempo, ela estava orgulhosa da história que estava escrevendo. Gabriel chamou do quarto, um chamado sonolento pedindo mais um copo de água. Marina levantou, foi até ele, deu o que pedia, arrumou o cobertor, deu um beijo na testa macia. Seu filho. Olhou para ela com aqueles olhos cheios de confiança absoluta, aquele tipo de amor incondicional que só crianças sabem dar. Te amo, mãe, Gabriel disse, e suas palavras eram as mais simples, mas também as mais poderosas do mundo. Também te amo, meu amor. Sempre. E enquanto voltava para a sala, Marina pensou que talvez esse fosse o verdadeiro final feliz. Não o casamento perfeito, não a vida sem problemas, mas sim a capacidade de transformar feridas em sabedoria, dor em propósito e solidão em amor próprio. Era isso que ela queria ensinar para Gabriel. Que a vida podia ser dura, mas que sempre valia a pena lutar. Que cair fazia parte, mas que levantar era uma escolha. E que no final, o que realmente importava eram as pessoas que amamos e o bem que fazemos no mundo. Marina Silva Almeida tinha finalmente encontrado seu lugar. E estava apenas começando.